E o que é difícil? Qual a proporção? Testo, estradiol. O ideal é entre 20 e 30 para 1. Mas você é aceitável 15 para 1. Qual que é o grande problema da testosterona? A testosterona ela é um combinado de coisas. Então você tem que ter uma testosterona que é preferencialmente maior do que 433, né? Maior do que 450. No máximo 900. Até 940. Mas quando a gente vai olhar o que é a imagem de curva em U, né, do cara que estudou mais isso, que é o Andrei Chernoff, né, esse cara estudou isso em 2007, né, e ele mostrou que a testosterona ela faz uma curva em U. Né, se você tem de mais, você tem os mesmos doenças que você ter de menos. Né, e que o horizonte azul da testosterona, para a gente falar em funções normais, né, cognitivas e físicas, é alguma coisa entre 650 e 850. Mais que isso, você já não tem benefício, você tem aumento de colateral. Então é legal tá alto, mas não no topo. Não no talo. Não no tal. Você já começa a ter perda. Se a gente comparar, por exemplo, com um motor, o que acontece quando você vai subindo o giro? Você começa a ter uma queda conforme o giro sobe. A testosterona tem exatamente esse comportamento. Então, o que é difícil a gente acertar com a testosterona? Primeiro, qualquer droga que você vai utilizar para reposição de testosterona, ela vai ter um pico e um vale. Então você não consegue fazer uma testosterona sempre no mesmo nível. Né? Você fala, mas e os implantes? Não, eles não conseguem fazer isso. Né? E uma testosterona de longa duração? Não, ela vai ter uma queda. E o que o paciente sente? Ele não sente que a testosterona está baixa. Ele também não sente que a testosterona está alta. Ele sente que a testosterona está subindo ou ele sente que a testosterona está baixando. Quando você aborda, por exemplo, você vai fazer o tratamento de retirada de esteroides de uma dúzia. Fisicamente, como é que eu diagnostico isso? Você olha para o paciente e sabe, olha, eu acho que sintomas de quando ela está baixa e sintomas de quando ela está alta. Você consegue ver isso hoje? A gente consegue ver. Você consegue ter essa compreensão? É difícil. É difícil, mas a gente consegue. Por quê? Tem uns gatilhos que chamam para isso, né? Alguns... E os mais importantes, na realidade, eles estão ligados não a alterações agudas, mas a alterações crônicas. Né? E qual que é uma alteração crônica importante, por exemplo, que está relacionada à baixa de testosterona? Não é a função sexual, é a função cognitiva. É isso que eu ia perguntar. Então, quando você pergunta, por exemplo, um empresário, ele senta e ele fala, eu estou preocupado porque eu acho que eu estou com baixa hormonal. Por quê? Porque o cara ele é bombardeado todo dia na net a falar que é um problema de testosterona tudo que ele está sentindo. Né? Quando ele fala para mim libido, cara, libido tem um monte de coisa, até a relação do pessoal do casal, né, faz diferença. Né? E aí você tem que entrar em pormenores. Você fala, mas, por exemplo, você tem relação sexual com a mulher? Putz, não consigo. Mas você se masturba? Me masturbo todo dia. Então você não tem problema sexual. Tem problema com a esposa. Exatamente. Né? E isso é uma pergunta que é complicado, mas o médico tem que fazer para homens e mulheres, porque também tem mulheres que reclamam de libido e querem usar testosterona. E estão se masturbando também. Exatamente. E isso entra numa outra seara muito complicada, que é a função da masturbação, que é a necessidade que a pessoa cria de uma recompensa rápida e imediata, né? Porque isso está dentro do que são coisas, entre aspas, que o Wesley aborda muito bem também. Exato. Né? Isso entra junto, por exemplo, o vício em pornografia. Pornografia é um vício. Né? E assim, o vício em pornografia ele estraga o que é a tua vida, né, pessoal real, né? Porque nada vai ser tão intenso quanto pornografia. Né? Nada vai ser tão intenso quanto as coisas que são feitas de forma explícita, né? E cinematográficas. Né? Cara, é simples isso. Mas vamos voltar aqui. Quando a gente fala com o empresário, o que a gente pergunta? A gente pergunta, você está conseguindo tomar decisão? Ou os problemas que aparecem para você, você vai procrastinando até que eles se resolvam sozinhos? Quando eles se resolvem sozinhos, você se sente aliviado ou você se sente contrariado? Você consegue tomar uma boa decisão em momentos críticos do seu dia? Né? Você costuma pensar nas coisas com clareza? Né? Você tem clareza de pensamento? Porque uma das coisas também que as alterações hormonais causam, tanto de baixa de estradiol quanto de baixa de testosterona, é uma coisa que a gente chama de brain fog. Sabe aquela situação que parece que você não está conseguindo pensar direito, você não está conseguindo raciocinar direito? É como se você tivesse como... dia a dia normalmente com facilidade. Exatamente. E você fala, cara, isso é uma coisa tão fácil de resolver, mas, porra, eu tô numa situação que... Tem uma cortina de fumaça na minha frente e eu não consigo resolver. Ou então tem uma banda tocando na minha cabeça e eu não consigo prestar atenção.
Então, essas coisas... Pronto, chegou as camisetas do Chegou as Júlio. camisetas. é. Balance Green do Ziad. Então, essas questões, elas são importantes, porque as questões cognitivas, elas vêm e elas também já mostram uma história do paciente com uma alteração de disponibilidade de estradiol.